Relatos do meu pai. Boa noite, Cris. Me chamo Jaqueline. Hoje tenho 35 anos e moro em Maranguape, que fica aqui no Ceará. Estou aqui para contar uma história que aconteceu com meu pai, que na sua vida já viu quase de tudo. Porém, segundo ele, o que lhe deixou mais com medo foi um lobisomem que veio num acampamento enquanto ele estava trabalhando em uma outra cidade. Agora, para que não fique tão confuso e que ninguém perca nenhum detalhe dessas histórias, contarei esse relato assim como ouvi de meu pai. Ele começa a sua história assim. Eu tinha 26 anos na época, estava casado e tinha 2 filhos. A gente vivia para aquelas bandas do Juazeiro do Norte do Ceará, lugar em que nasci. A vida na roça era muito difícil. Lembro que um filho meu até faleceu. Os outros 2 tive que dar para uma irmã, porque não pude criar, mas consegui criar vocês. Como disse, as coisas naquele tempo eram muito difíceis. Trabalhei como caseiro, servente, até de coveiro, que foi a primeira vez que vi coisas estranhas. O cemitério, que era o único da cidade, estava precisando de coveiro, mas era só para tirar férias do outro que estava exercendo a função. Como o pessoal achava feio, e nenhum rapaz queria trabalhar no cemitério. A vaga estava livre e que eu estava precisando de trabalho. Fui para trabalhar no cemitério e até hoje me perguntam se não tinha medo de visagem ou coisas que poderiam acontecer comigo. Medo eu não tinha, mas passei por cada coisa que é difícil de acreditar. Uma vez em quando estava limpando algumas covas cheias de caixão velho, eu senti um forte aperto no pescoço, mas que logo parou, pois quando me virei para ver quem estava fazendo a brincadeira de mau gosto, não vi ninguém. E por mais outras 2 vezes passei por experiências parecidas. Outra vez estava deitado na rede, escutando um velho rádio, quando ouvi um grito no meio do cemitério. Era alto e assustador. Foi só uma vez que aquilo aconteceu, mas foi o suficiente para me deixar todo arrepiado. Porém, o mais assustador foi o corpo seco, que até hoje não sei se foi impressão minha ou se aquilo de fato aconteceu. Um certo dia, o coveiro que trabalhava na parte da manhã disse que tinha um corpo seco desenterrado nos fundos do cemitério. Falou também que o homem, por ter tomado remédio em vida, quando faleceu, acabou ficando com o corpo seco. Ele disse que dava para ver se eu quisesse, pois logo o outro dia a família ia dar um jeito naquele corpo. E eu, claro que fui ver o corpo seco, porém algo de estranho aconteceu. Quando tinha acabado de chegar para trabalhar, estava bem no final do dia. Eram as 6:30 para ser exato. Fui em direção em que o coveiro me indicou e logo encontrei um buraco aberto e bem ao lado estava o caixão. Agora o corpo não se encontrava no local. Olhei dos lados, dentro do caixão, e nada de achar o corpo. Foi quando vi pelas minhas costas alguém me chamar. Sabe quando dá aquele frio na espinha e você não consegue se mexer? Então, foi isso que senti. E não me virei para olhar. Foi quando, de novo, escutei aquele chamado. Aí já percebi que era coisa do além. Com muito esforço, consegui me virar para trás e ao lado da cova, a uns 8 metros de mim,
vi uma silhueta de uma pessoa parada me olhando na minha direção. Na mesma hora, dei meia volta e saí correndo dali. Lembro-me que naquela noite vi e ouvi aquele corpo seco outras vezes. Na manhã seguinte, quando o coveiro veio para trabalhar, fui junto com ele até a cova desse homem. E estava lá, estirado e duro, que nem uma pedra. Seu estado era bem conservado. Parecia que ele estava vivo. Quando falei para o coveiro do que vi durante a noite, ouvi uma história ainda mais estranha. Ele me contou que a filha do homem andava tendo pesadelos com o pai, que em sonho pedia para que seu corpo fosse queimado, para assim ele ter paz. Eu me bezei quando ouvi aquela história e fui para minha casa. Trabalhei naquele cemitério até completar os meus 26 anos, que foi quando aquilo aconteceu. Apareceu alguns homens contratando gente para trabalhar fazendo estradas, numa cidade vizinha à nossa. E como eles não pagavam salário e era só um contrato, poucos queriam, mas veja bem, o pagamento era uma saca de feijão, uma saca de arroz, uma saca de farinha e carne do sol. Com o salário que eu ganhava, não dava para comprar essas coisas, por isso preferi ir trabalhar fazendo estrada. Passaria um longo período de tempo longe da minha família, mas pelo menos meus filhos teriam que comer. Então peguei o ônibus dessa empresa e segui para onde ficava o trabalho pelos próximos meses. Lá, como era no meio do nada, tinha alguma barraca improvisadas, lugares onde a gente ficava. Tinha algumas barracas improvisadas e lugares onde a gente ficava. Junto a mim tinha outras pessoas que foram para lá fazer o mesmo que eu. Tudo foi tranquilo no começo. Conheci várias pessoas, algumas de outros estados e outros daqui do Ceará mesmo. Porém, tudo que é bom dura pouco. Comecei a notar coisas estranhas. Uma certa manhã, todos foram acordados com os gritos de socorro de uma mulher. Pareciam que iam e voltavam do lugar em que a gente estava. Era uma assombração que sempre dava para se ouvir. Também ouvíamos assobios longos e agudos. Os homens falavam que era caipora, mas sempre achei que fosse algum engraçadinho, que ia lá pro mato fazer coisa errada. Mas foi diferente com o lobisomem. O que eu mesmo vi naquela noite. Por a gente estar no meio do nada e raramente ir à cidade para comprar comida, fazíamos ali mesmo as refeições, almoço, janta e café. Sendo que fazia esse trabalho eram as mulheres que trabalhavam lá, já que muitos iam para se engraçar com os homens. Resumindo, mulheres da vida, que iam chegando e acabando morando nos barracões improvisados. Ali formou muito casal, mas também muitas famílias foram destruídas. Eu mesmo nunca cheguei a me engraçar com nenhuma delas. Tinha respeito e amor pela minha mulher. E fiz mais do que bem, já que aquela criatura era uma mulher. Tudo começou quando um homem de nome Severino falou que viu um lobisomem que estaria correndo e fulgando onde a gente estava. Logo, os outros homens passaram a ver a mesma criatura, mas eu não tinha visto, até a noite em que um parceiro meu furou o braço do lobisomem. Era quaresma, não tinha lua cheia, muito menos pagão ali entre nós, ao menos isso que eu pensava. E o pessoal continuava vendo tal bicho, mas ninguém estava levando a sério aquelas coisas, até acontecer que eu e meu amigo presenciamos. Uma certa noite me levantei para ir ao banheiro, e ao sair notei algo de quatro perto de um dos barracões.
Parecia um cachorro e estava de costas para mim. Chamei o meu amigo que estava perto e até brinquei dizendo que o lobisomem estava ali. Então, quando saímos, aquela coisa estava a poucos metros da gente e se aproximando bem rápido. Num golpe de sorte, meu amigo tirou sua faca e mirou em direção àquela criatura, que vinha rápido e acabou sendo acertada pela faca. Com o corte feito, o bicho deu um grito alto e animalesco e correu para a mata e indo embora. Logo todo mundo se acordou e fomos tentar procurar pela criatura. Mas essa já era encontrada longe dali. Fomos dormir e descobrimos algo estranho pela manhã. Assim que amanheceu, as mulheres deram falta de Teresa. Uma mulher que estava lá há bastante tempo, era calada, não se envolvia com ninguém, mas fazia uma comida divinamente bem. E a gente, que não era besta nem nada, procuramos nos braços de todo mundo se tinha a marca de corte. E dentre os homens e mulheres que estavam ali, ninguém estava cortado. A única que sumiu foi Teresa. E nunca mais foi vista, nem Teresa e muito menos o lobisomem. E aí descobrimos quem virava bicho. Não era um dos homens, e sim uma mulher. A fera era a tal Teresa.